Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta segunda-feira, 29 de agosto. A gente começa essa edição falando sobre a semana cheia na agenda econômica. Os últimos dias de agosto e os primeiros dias de setembro prometem trazer muita agitação no mercado financeiro. No Brasil, a semana começa com os dados do CAGED, que saem daqui a pouquinho. As estimativas mostram criação de 250 mil vagas de emprego. Na quarta-feira, os dados do emprego avaliados pela PNAD contínua. O governo tem dito que o desemprego deve cair para 8% até o fim do ano. Amanhã a gente tem a inflação medida pelo IGPM. Na quinta, o PIB brasileiro na pauta. Os analistas têm dito que o produto interno bruto aqui do Brasil deve registrar um crescimento robusto, próximo do verificado nos 3 primeiros meses do ano. Os resultados devem ser puxados pelo setor de serviços, do lado da oferta, e também pelo consumo da família, pelo lado da demanda. Na sexta-feira, temos produção industrial aqui no Brasil. Calendário interno bastante cheio, bastante movimentado. Falando aí nos indicadores, né? Agora há pouco foi divulgado o Boletim Focus pelo Banco Central e aqui estão os números do Boletim Focus. IPCA, que é a inflação oficial aqui do Brasil, pela 9ª semana consecutiva, os analistas, os atores do mercado estão projetando queda na inflação agora em 2022. Na semana passada estava em 6,82%, nesta semana já está sendo projetada uma inflação de 6,7%. No ano que vem, também redução, depois de ter subido por algumas semanas, o IPCA está com uma projeção de queda, saiu de 5,33% para 5,3% a inflação em 2023. A Selic mantém ali o patamar de 13,75% nesse ano, mantém o patamar de 11% no ano que vem. O câmbio também mantido R$ 5,20 o dólar. Agora, o produto interno bruto, que é o que a gente estava falando aqui, essa perspectiva de um produto interno bruto forte, né? Uma robustez nos dados do produto interno bruto, o PIB também foi revisto para cima pela 9ª semana consecutiva, saindo de 2,02% em 2022, na semana passada, para 2,10% nesta semana. Já no ano que vem, foi uma projeção para baixo, foi uma revisão para baixo, saindo de 0,39% para 0,37%. Esses são os dados do Boletim Focus que acabou de sair, divulgado aí pelo Banco Central. O Banco Central faz uma estimativa, faz uma leitura, faz uma pesquisa com os atores do mercado para entender a percepção do mercado sobre grandes indicadores da economia brasileira e solta no primeiro dia útil da semana no Boletim Focus, e é o que vimos neste Boletim Focus. Inflação para baixo, PIB para cima. Por aqui, os investidores também ficam de olho na repercussão do debate presidencial que aconteceu na noite de ontem. Entre farpas, provocações e acusações, os candidatos miraram em Lula e Bolsonaro, obviamente, para tentar tirar votos dos mais bem colocados nas pesquisas. Entre os temas em destaque, corrupção, economia, pandemia e também pautas sobre as mulheres. Aí a gente vê as imagens cedidas pela TV Bandeirantes no debate. Aí a candidata Soraya Tronic, antes a gente viu o Felipe Dávila. Esse foi um resumo. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar mais sobre esse debate com o nosso convidado que vai estar por aqui, agradecendo ali a TV Bandeirantes pelas imagens do debate. Já no cenário internacional, o mercado fica de olho nos dados do
payroll, que sai na sexta-feira, também buscam aí, nesses números, explicações para a força do mercado de trabalho que sustenta a economia americana na beira de uma recessão. Aliás, são os dados fortes do emprego nas últimas leituras do payroll que têm sustentado o discurso dos analistas de que o país, mesmo com desaceleração no crescimento, não estaria cara a cara com a recessão. E o foco fica ainda maior nesses números, principalmente depois da fala de Jerome Powell na sexta-feira, o evento mais aguardado do ano, quando o presidente do Fed discursou em Jackson Hole, lá nos Estados Unidos. Powell destacou que os Estados Unidos vão precisar de uma política monetária apertada por algum tempo, antes de que a inflação fique sob controle. E o que também chamou a atenção foi que ele se comprometeu em levar a inflação para a meta de 2%, olha só, mesmo que cause dor aos negócios e às famílias americanas. Presidente do Banco Central comprometido, né, em trazer a inflação de volta para a meta, a inflação uma das maiores aí dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, tocando aí mais de 8%, e Powell concentrado, ali, firme, colocando um tom duro para trazer a inflação de volta. Os mercados, inclusive, estavam esperando um tom duro, mas a fala de Jerome Powell veio ainda mais contundente e isso acabou azedando o humor dos investidores. As bolsas americanas na sexta-feira fecharam em queda de mais de 3%. A Nasdaq, que acaba tendo um pouquinho ali mais de problemas quando tem questões relacionadas ao juro, acabou perdendo quase 4%, faltou bem pouquinho para a Nasdaq fechar numa queda de 4%. Bastante mau humor do mercado, bastante mau humor dos analistas, justamente aí por conta dessa percepção de que o Fed vai vir com os dois pés no peito para tentar baixar essa inflação. Aqui no Brasil, o Ibovespa também fechou em queda, mas não tão forte quanto lá fora, uma queda de 1,09%, sustentada pela alta de mais de 1% da Petrobras e também de empresas do varejo, que seguem numa alta aí, principalmente por conta do fechamento da curva de juros. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, como que foi o fechamento do pregão nessa sexta-feira. Olha só, uma queda de 1,09%, 112.298 pontos. Lembrando, que na sexta-feira o mercado até chegou a ficar animado, abriu em 113.532, aí a gente foi para 114 mil pontos e aí depois recuou na mínima aqui de 111.978. Olha só a amplitude, de 114 para 111, fechando ali em 112 mil pontos. Mas essa perspectiva, de um mercado um pouco mais temeroso por conta aí de tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, nem isso acabou deixando a semana no negativo. A semana a gente fechou em 0,72% positivo a Bolsa Brasileira. Olha só, engatando algumas semanas consecutivas de alta, tirando a semana anterior, que a gente teve uma semana em queda de 1,12%, não conseguiu engatar ali as 5 semanas consecutivas de alta, mas tivemos ali essa percepção de alta, mesmo com a sexta-feira sendo de queda. E aí as empresas que mais fecharam em queda, nessa variação diária, principalmente empresas ligadas à mineração e siderurgia, por conta de mudanças ali no preço do minério de ferro, inclusive o minério de ferro hoje que já cai bastante também nos portos chineses, mais de 3%, talvez a gente tenha algum reflexo importante nessas ações novamente. E aí, como eu tinha comentado aqui, num cenário caótico, num cenário um pouco mais turbulento por conta de tudo que está acontecendo e que aconteceu lá em Jackson Hole, um discurso de 10 minutos de Jerome Powell faz todo esse rebuliço. Mas a gente vê Alpargatas, subindo bastante, mais de 7%, Grupo Pão de Açúcar, Cielo e a Petrobras, Petrobras sustentando ali uma alta de mais de 1%, trazendo aí um pouco de arrefecimento na queda, segurando um pouco toda essa queda que a gente viu no mercado financeiro. Falando em Petrobras, a empresa, inclusive, negou ontem ter recusado uma proposta do Banco BTG
pela Braskem. A estatal é acionista da petroquímica ao lado da Novonor, que é a antiga Odebrecht. A informação desmente uma reportagem do Globo que falava sobre essa rejeição na proposta. Em comunicado ao mercado, a Petrobras reafirmou ainda que a participação na Braskem faz parte dos ativos que, inclusive, estão à venda pela empresa, conforme um plano estratégico fixado ali entre 2022 e 2026. No comunicado, a Petrobras diz ainda que não está conduzindo nenhuma estruturação de operação de venda no mercado privado, porém, a Braskem está aí no pipeline para desinvestimento, para a venda efetivamente. Seguindo com as notícias do corporativo, o Banco do Brasil anunciou distribuição de 781 milhões de reais em juros sobre capital próprio. O pagamento é uma remuneração antecipada aos acionistas, cerca de 27 centavos para cada ação. E vai ter direito o acionista que tem os papéis do banco no dia 12 de setembro. O pagamento vai acontecer no dia 30 do mesmo mês de setembro. No cenário internacional, vários economistas estão falando que a Alemanha está caminhando para uma forte crise de eletricidade. E o ministro das Finanças disse que o governo vai precisar lidar com a alta dos preços de energia, segundo ele, com a máxima urgência. Numa entrevista a um jornal, o ministro das Finanças disse que é necessária uma ação rápida ou a inflação vai ser cada vez mais impulsionada justamente por conta dessa crise de eletricidade. Em meio a avisos de apagões, agitação social durante o inverno, os políticos da Europa destinaram cerca de 280 bilhões de euros para aliviar a dor de empresas e famílias. Mas a ajuda corre o risco de ser diminuída pela escala da emergência por conta do preço do gás, o preço da eletricidade, o preço da energia elétrica. Inclusive, aqui a gente tem um gráfico que eu separei aqui para vocês, para mostrar todo esse movimento. O preço da energia, um ano. Olha só como que disparou o preço da energia por megawatt-hora. Chegou a tocar aqui, ó, 1.000 euros. 1.000 euros o megawatt-hora, o preço da eletricidade aumentando aí 720%, né, em um ano. Olha só, a gente vê aqui em 2021, no comecinho de 2022, houve um pico aqui, chegando aqui próximo aos $300 o megawatt-hora, e aí a gente vê toda essa, olha só a inclinação dessa curva, chegando aqui aos 1.000 euros por megawatt-hora. É uma crise bastante importante, a crise de eletricidade, a crise de energia lá na Alemanha e também em todos os países da Europa. Inclusive, justamente por conta disso, a integrante do Conselho do Banco Central Europeu, a Isabel Schnabel, disse que os bancos centrais precisam agir com força para combater a inflação. Segundo ela, existem motivos válidos para acreditar que os formuladores de políticas dos bancos centrais vão estar num ambiente menos favorável já no médio prazo, já que os choques econômicos são potencialmente maiores, mais persistentes e também mais frequentes. Sobre essa crise energética que a gente estava comentando aí na Europa, Schnabel comentou que a escassez de energia de combustíveis fósseis, especialmente na Europa, vai exigir ajustes na produção e também no consumo, e que a transição verde e a guerra na Ucrânia vão tornar a energia fóssil cada vez mais escassa e cara no momento em que as fontes de energia renovável ainda não são suficientemente escaláveis. Ainda sobre toda essa guerra, esse conflito na Ucrânia, a Agência Internacional de Energia Atômica deve realizar ainda nessa semana uma missão na usina nuclear de Zaporizhia, lá na Ucrânia. Segundo o diretor-geral da agência, a missão de apoio e assistência a Zaporizhia deve proteger a segurança da maior instalação nuclear da Ucrânia e da Europa. As forças russas assumiram o controle da usina logo depois do início da atual guerra. No fim de semana, mais mísseis e artilharia da Rússia atingiram áreas próximas à usina. O temor é de que os combates nas proximidades da instalação de Zaporizhia podem danificar a usina e causar vazamento de radiação, aí trazendo transtornos cada vez maiores aos moradores da região,
Além disso, toda a questão nuclear envolvida nessa situação. E o regulador nuclear da Hungria concedeu uma licença de construção para 2 novos reatores na usina nuclear de Paks, que devem ser construídos pela estatal russa Rosatom, seguindo um acordo de 2014 assinado entre Budapeste e Moscou. Apesar de atrasos, o projeto concedido sem licitação à empresa tem sido frequentemente citado como uma evidência de laços entre o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e também o presidente russo Vladimir Putin. A autoridade húngara de energia nuclear disse que a usina de 2 gigawatts construída pela Rússia em Paks pode ser expandida com 2 novos reatores, dependendo de mais licenças. A Hungria pretende expandir Paks com 2 reatores fabricados na Rússia com capacidade de 1,2 gigawatt cada. A energia nuclear não está sujeita às sanções da União Europeia. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Hungria, os planos para os novos reatores em Paks atendem aos interesses estratégicos da Hungria. São 8h53, você está acompanhando a gente aqui na BMC News, direto no nosso canal do YouTube, também no portal. E no Profit da Nelógica, você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação. Então te convido a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar bem informado com tudo o que acontece no mercado financeiro. 4.400 pessoas já recebem as notícias direto no Telegram pelo celular ou pelo computador. Então se junte a elas e receba também as notícias exclusivas da BMC News. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela e se inscreva no nosso Telegram. É totalmente de graça. Daqui a pouquinho a gente vai conversar então com Guilherme Zapponi, analista político, sobre o cenário eleitoral no Brasil, pouco mais de um mês das eleições. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. Atenção, produtores rurais, corretores de grão e profissionais do agronegócio. Se você precisa aperfeiçoar o seu conhecimento em comercialização no mercado físico, deseja alavancar os seus lucros nas operações de compra e venda e administrar o risco de variação de preço, nos dias 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Risco. Comigo, Alexandre Cabral, com meus amigos Alê Delara e Vicente Zotti. Serão 16 horas de conteúdo em um treinamento ao vivo e com vagas limitadas. Conheça e aprenda as estratégias usadas pelas maiores tradings do mundo na hora de comprar e vender commodities agrícolas. Para saber mais e participar, clique no link. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você provavelmente não opera como os grandes players do mercado. Mas fique tranquilo, essa é a sua chance de aprender. Inscreva-se agora mesmo na Trilha do Game com Wilson Neto, um curso definitivo sobre mini contratos desenvolvido em parceria com a Invest Academy.
Serão 6 módulos com conteúdos inéditos que vão combinar teoria e prática para que você eleve seus trades a outro patamar. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Estamos de volta aqui no Morning News, os principais destaques, os principais assuntos para você ficar bem informado e fazer ótimos negócios nesta segunda-feira. Agora cedo foram divulgados os dados da pesquisa BTG-FSB para a presidência da República. Segundo o levantamento, o ex-presidente Lula segue na frente com 43% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro tem 36%. Em relação à pesquisa anterior, Lula recuou 2 pontos percentuais dentro da margem de erro e Bolsonaro ficou estável. Ainda no primeiro turno, Ciro Gomes aparece com 9% das intenções de voto e Simone Tebet com 4%. Já na simulação do segundo turno, Lula tem 52%, Bolsonaro 39%. Não houve alteração em relação à pesquisa anterior nessa leitura do segundo turno. A pesquisa foi feita entre os dias 26 e 28 de agosto com 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Hoje ainda devem sair os números do IPEC e já capturar, inclusive, um pouco do sentimento do eleitor em relação ao debate deste domingo. Debate, inclusive, que está trazendo bastante repercussão nas redes sociais e nós vamos falar com ele, inclusive, sobre o nosso convidado. Antes disso, eu só quero dizer que a cobertura completa foi feita no nosso Telegram, BMC News, e também no nosso portal bmcnews.com.br. Vamos falar então com o nosso convidado, Guilherme Zapponi, analista político, sócio-diretor da HellGov Brasil, já está aqui conosco. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News, um prazer falar contigo, bom dia. Tudo bom dia, meu caro, como é que tá? Bom dia, tudo em ordem. Guilherme, acho que o tema central desta segunda-feira é o próprio debate que nós vimos ontem, né, ser televisionado ali pela Bandeirantes e um pool de imprensa. Queria saber como que está a sua avaliação sobre esse debate, principalmente porque até o último minuto praticamente ainda não havia essa percepção de que estariam frente a frente o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro nesse embate direto, né? E aí eles decidiram ir. Queria saber como você viu esse debate, o que ficou de percepção para você sobre este primeiro encontro entre os presidenciáveis. O debate ontem ele não fugiu muito do esperado, né? A gente tem o ex-presidente Lula em primeiro colocado nas eleições, nas pesquisas, e isso faz com que ele naturalmente se torne a grande vidraça, né? Ele se colocou numa situação um pouco difícil, porque ele não podia deixar de ir, né? Porque ele não podia deixar de enfrentar o atual presidente Jair Bolsonaro, mas ao comparecer ao debate, ele se colocou ali numa posição onde ele naturalmente seria o mais atacado. É sempre essa a estratégia em qualquer debate em grandes democracias, né? Nesse sentido, na minha avaliação, o presidente Lula ele foi o grande perdedor, porque não tinha nada ali que ele pudesse dizer para converter mais votos, e por outro lado, ele abriu o flanco para ser atacado como foi. Né, em seu turno, o presidente Bolsonaro ele fez o que a militância, né, e os eleitores dele esperavam que ele fizesse, o que gerou vários cortes aí nas redes sociais. A gente passou a noite de ontem e o dia de hoje vendo aí esses cortes rodando nas mídias sociais, que era o que a equipe de campanha dele esperava, né? Foi muito agressivo com seus principais adversários aí, que é o Partido dos Trabalhadores e a própria imprensa, inclusive uma nota aí para o grande entreveiro que ele se meteu com a jornalista da TV Cultura, Vera Magalhães. Mas a militância dele gosta desse tipo de coisa, né? Então eu acho que entre os dois principais candidatos, nesse debate o presidente Bolsonaro levou a vantagem. Agora, você tinha candidatos como Ciro Gomes e Simone Tebet, que é desconhecida, é uma senadora muito atuante, mas desconhecida nacionalmente, que para mim foram os grandes vencedores. O candidato Ciro se colocou numa postura técnica, como quem diz, eu sou o único que tem um verdadeiro projeto
para o Brasil, né? Um projeto pensado, estudado, ele fala isso diversas vezes. E a candidata Simone Tebet aproveitou, né, digamos assim, perda de controle, se proposital ou não, do presidente Bolsonaro com a jornalista Vera Magalhães para surfar na onda de defesa do direito das mulheres. Na minha visão, foram os dois grandes vencedores do debate. Por quê? Porque tinham espaço para crescer, né? O presidente Lula, como é o primeiro colocado, já é um candidato muito conhecido nacionalmente, com histórico muito conhecido, um líder popular indiscutível, né? Não tinha muito espaço para crescer nas pesquisas, né? Tinha espaço para apanhar e apanhou. Por outro lado, Jair Bolsonaro, a mesma coisa, atual presidente, muito conhecido, mas tinha aí essa carta na manga da expectativa de que ele fosse agressivo, e o foi. Agora, Ciro e Simone foram os grandes vitoriosos. Simone se colocou equidistante ali entre Lula e Bolsonaro. Inclusive, Lula chamou ela para uma espécie ali de panelinha em algum momento, quando falou pela primeira vez dos decretos de sigilo de 100 anos que o governo impôs ali ao ex-ministro da Saúde, Pazuello, e ao Bolsonaro, mas ela não engajou, né? Se colocou contra os decretos, mas bateu na corrupção dos governos petistas, né? Ou seja, ela não entrou na dança do ex-presidente Lula. E aí, Felipe Dávila e Soraya, né, enfim, estavam ali pela própria regra do debate, né? A senadora Soraya, presidente nacional das Mulheres da União Brasil, até protagonizou ali alguns momentos perfeitos para que ela virasse meme na internet, e imagino que virou. Mas para mim, o grande destaque, os dois grandes destaques Simone e Ciro são os grandes vencedores do debate. Bolsonaro com uma pequena vantagem em relação a Lula, porque fez aquilo que era esperado dele, né? Ô Guilherme, todo mundo estava nessa expectativa, né, de ouvir o presidente Jair Bolsonaro, ouvir o ex-presidente Lula nesse debate, para eles tentarem, inclusive, furar essa bolha para quem eles conversam, né? O presidente Jair Bolsonaro tem a sua bolha ali de conversação, né, a mira dele, o foco dele, assim como o ex-presidente Lula, a sua militância e tudo mais. Você acha que eles conseguiram, de alguma forma, furar essa bolha, ou eles, nessa situação onde se atacavam, trocavam farpas e não tinham algum tipo de proposta, acabaram abrindo espaço justamente para a Simone, para o Ciro Gomes, para eles se sobressaírem, como você apontou? Você acha que ficou difícil perceber esse furo na bolha? Olha, se eu tiver que apostar, né, eu diria que o ex-presidente Lula não conseguiu, né? Ele fez aquilo que era esperado, falou do governo dele como se os governos dele tivessem sido, né, transformado o Brasil num país de primeiro mundo. Essa é a tônica da campanha, né? O resgate a um tempo que era melhor do que o tempo atual. E ele manteve o tom, né? Manteve o tom. E se manteve o tom daquilo que vem falando há meses, na minha avaliação, não furou bolha alguma. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro deu ao brasileiro aquilo que o brasileiro, de certa forma, gosta na política, né? Que é a polêmica, que é o enfrentamento. Veja, um candidato com uma rejeição tão alta quanto é o ex-presidente Lula é um alvo muito fácil para ataques, né? E aí a fogueira começa a pegar mais fogo e o brasileiro, de certa forma, gosta disso, né? Veja, se existe um candidato de quem as pessoas muitas vezes não gostam, tem uma militância muito aguerrida, muito leal, né, tá fazendo uma boa campanha, tá em primeiro lugar nas pesquisas, mas tem uma rejeição muito alta. E aí eu ataco esse candidato, eu gero na população em geral, até aquela que está um pouco de fora do processo eleitoral, de fora do que vem acontecendo na política, existe esse sentimento de justiça, né, com as próprias mãos. Na verdade, essa é a tônica, né, são duas, mas uma das principais tônicas da campanha de Jair Bolsonaro é desse guerreiro, esse justiceiro, esse herói que tem combatido o establishment e o sistema político.
Então eu diria que se dentre os dois, aquele que teve maior chance de furar a bolha, na minha visão, foi o presidente Jair Bolsonaro. Agora, independente da disputa direta entre ambos, Ciro Nogueira e Simone Tebet conseguiram se fazer aparecer para o resto do país, para sim fora de suas bolhas, né? Principalmente Simone. Simone não é conhecida, é de um estado de baixa densidade populacional, né, que é o Mato Grosso do Sul. Então ela teve uma oportunidade ali, inclusive, ora atacando o presidente Bolsonaro, ora atacando o presidente Lula, teve a oportunidade de aparecer para o eleitorado para além daquele que ela já cativa. Né? Na minha avaliação, aqueles que conseguiram ultrapassar suas bolhas foram Ciro e Simone. Então, provavelmente, isso vai acabar se refletindo nas próximas pesquisas. Agora mesmo a gente trouxe, né, a informação que a pesquisa feita até ontem não capturava, né, esse efeito ou esse sentimento do debate. Então, praticamente, Lula estável, Bolsonaro estável, Ciro em terceiro, Simone em quarto lugar ali nessa corrida presidencial. Já a pesquisa de hoje, que vai ser divulgada pelo IPEC, provavelmente pode capturar esse sentimento. Então, você acha que a gente pode ver algum tipo de mudança? Não necessariamente nas posições, mas tirar voto de um, colocar voto para outro, aumentar um percentual, como você bem disse, a senadora Simone Tebet acabou sobressaindo nesse debate, ela pode ter algum tipo de crescimento nessa primeira leitura e também ao longo, né? Porque esse foi o primeiro debate, a gente ainda vai ter mais sabatinas, a gente ainda vai ter debates, a gente está praticamente um mês ainda aí da eleição. Você acha que é possível capturar esse sentimento ou mostrar esse sentimento nas próximas pesquisas? Eu acho que é possível, mas na minha visão não vai ser uma diferença tão gritante assim, tá? Veja, a gente vem assistindo nas últimas pesquisas, até antes do início da campanha, né, dia 15 de agosto, que essa é a eleição mais decidida da história, né? Então, os brasileiros já sabem com muita antecedência em quem eles vão votar. Diante disso, existe uma margem muito pequena aí de indecisos, né, dessa chamada terceira via, que pode transferir voto para Simone ou Ciro. Ontem eu estava vendo uma pesquisa da Quest, né, dizendo, uma análise de redes com dados de Twitter, Facebook, Instagram, dizendo que Ciro tinha sido o grande vencedor em termos de sentimento das redes do debate. Né? Mas quando você olha os números, eu acho que a análise positiva dele era 51 positivo, 49 negativo. Ou seja, não é uma margem tão gritante para dizer assim, não, a partir desse debate Ciro vai explodir. Né? Eu acho que o ganho do debate de ontem é um ganho de posição, é um ganho político e não necessariamente eleitoral, para dizer, olha, existem dois candidatos preparados, existem dois candidatos que conseguem aparecer se a eles for dada a oportunidade, mas isso não necessariamente significa que o eleitor em si, a grande massa do eleitorado brasileiro, vai mudar o seu voto de Bolsonaro ou Lula para Ciro ou Simone. Né? Esse voto já está muito amarrado no Brasil há um tempo para esse pleito. Né? Agora, como você disse, a eleição acabou de começar. Para muitas pessoas, a campanha começou dia 15 de agosto, mas para muitas pessoas ela começou, na verdade, ontem, com o primeiro debate. Eu escutei ontem, inclusive, pela equipe do Grupo Bandeirantes, que eles bateram recorde lá de visualizações simultâneas na internet, mostrando que esse era, sim, um debate muito aguardado, até por causa disso que você falou, da indefinição, se os principais candidatos iriam ou não se confrontar, né? Esse embate Lula e Bolsonaro está sendo esperado há muito tempo. Então eu acho que a disputa se concentra neles dois. O ganho de Ciro e Simone é político e não necessariamente eleitoral. Entendi. Ô, Guilherme, inclusive a gente falando aqui sobre um pouco o mercado, né? A gente sempre vê movimentações no mercado, sempre que tem eleição, fica um temor, uma cautela, porém, alguns analistas têm dito que esse ano está sendo até um ano atípico, porque justamente
a polarização, os dois candidatos mais bem colocados na pesquisa já são de amplo conhecimento da população, um que é presidente, Jair Bolsonaro, está no seu atual governo, e outro, o ex-presidente Lula, que traz ali a lembrança de muitas pessoas. E, nesse sentido, o que acabaria movimentando o mercado não seria exatamente o nome de um ou de outro, mas o pós-eleição, que seria a composição, né, do ministério, a composição, inclusive, da equipe econômica. Você acredita, você vê essa movimentação também de que, teoricamente, quem ganhar pode não fazer tanto preço, mas exatamente quem for escolhido por quem ganhar, ou a política, ou econômica, ou os nomes, isso que pode trazer, de repente, algum tipo de movimentação a mais para o mercado, já que a gente tem visto o mercado aqui andando conforme o investidor estrangeiro vem, conforme as movimentações de Jerome Powell, de bolsas internacionais. A eleição ainda não está fazendo algum tipo de movimentação aqui, e é possível que não faça mesmo, na sua avaliação? Olha, isso é curioso, né? Porque aqui em Brasília a gente lida com vários representantes empresariais, né, que também lidam com os impactos da política em seus negócios, e a impressão que se tem é mais ou menos a mesma, tá? É uma certa tranquilidade no sentido de que não se esperam grandes mudanças, independente de quem ganhe, grandes mudanças na política econômica brasileira de imediato, né? Mudanças bruscas. Por quê? Porque a gente assistiu nesse governo uma transferência de poder muito forte do poder executivo para o poder legislativo, inclusive no que diz respeito às reformas que o país precisa para se desenvolver, né, para alcançar. E esse cenário, o cenário do poder legislativo, está muito estável. A expectativa é de que o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, seja reeleito deputado e, consequentemente, né, ato contínuo, reeleito presidente da Câmara. Então, se Bolsonaro ganha a eleição, há uma expectativa de que a gente continue na atual trajetória, né, econômica, em termos de reformas, privatizações e etc., né, que é o discurso que o governo vem defendendo. Por outro lado, se Lula ganha, existe ali Arthur Lira como um líder que vem dando vazão a essas reformas econômicas de cunho mais liberal para frear eventuais impulsos de mudanças muito fortes aí no cenário regulatório econômico brasileiro. Então, é mais ou menos isso que a gente enxerga aqui dos representantes empresariais que lidam com os impactos que a política gera nos seus negócios, né? Por isso que eu acho que o mercado está observando de longe, está vendo o que vai acontecer, não quer se comprometer muito. Se você tivesse um Lula, por exemplo, como o Lula de 2002, que teve que fazer lá a carta ao povo brasileiro para dizer para o mercado, calma, a gente não vai fazer nenhum rebuliço, eu acho que a postura seria outra. Mas esse Lula, o mercado conhece de certa forma, né? O mercado sabe que Lula, que é ex-presidente, não o Lula candidato lá em 2002, né, o Lula ex-presidente tem essa política dos campeões nacionais, o mercado sabe que tem esse desenvolvimentismo aí de investir em setores estratégicos. O presidente vem falando que vai fazer um grande plano para infraestrutura no país, para injetar dinheiro na economia, para atrair investimento externo, né, para desenvolver infraestrutura nacional. E o presidente Bolsonaro não há nenhuma expectativa de que se mude o curso atual. Então, diante disso, na minha visão, o mercado fica meio confortável não porque necessariamente concorda com as propostas de um ou de outro, mas porque já conhece e entendeu como é que faz para se lidar e navegar negócios no Brasil, né? A coisa não mudou muito do que a gente viu nos últimos anos. Uhum. Maravilha. Guilherme, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por estar aqui conosco fazendo a análise. Então, uma ótima semana para você e até uma próxima.
para você também, estamos sempre à disposição, viu? E que o Brasil tenha uma boa sorte, independente de quem ganha esse processo. Tá certo. Falamos aqui com Guilherme Zapponi, analista político, sócio-diretor na HellGov Brasil. Agora são 9h17, a gente segue aqui com o nosso Morning News, claro, sempre trazendo análises, trazendo nossos convidados para dar a sua visão, seu panorama sobre os assuntos que vão movimentar o mercado, inclusive o próprio mercado financeiro. E é por isso que agora eu chamo o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, todas as manhãs aqui com a gente, trazendo sua visão sobre o dia, sobre a agenda, sobre tudo que está acontecendo. Muito bom dia, Guga! Seja bem-vindo nesta segunda-feira, ótima segunda para você. Tudo em ordem, meu amigo? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Tudo em ordem, tudo em ordem. Vamos para mais uma semana aqui, agora com um pouco mais de foco na questão política, né? Pois é, não tem como dissociar uma coisa da outra, né, Guga? A gente tem aí, teve um debate bastante forte e contundente, com várias pautas sendo discutidas ali, mas a semana começa com muita movimentação de cenário, de agenda, né? E os investidores também ainda digerindo, né? Os 10 minutos de Jerome Powell, né? O pessoal achava que ele ia vir pesado, ia vir duro ali nas falas, acabou vindo mais duro, azedou os mercados, as bolsas caíram na sexta-feira e hoje segue esse sentimento. Você vê esse sentimento seguindo nessa semana também, com todas essas pecinhas que a gente está falando aqui, Guga? É Powell, é eleição, é debate, tudo isso que está acontecendo, é crise na Europa. Essas caixinhas estão se comunicando e trazendo mau humor para os investidores? Bom, é o que a gente conversava na sexta-feira aqui no Morning News, né? Eu comentei que já sempre venho trazendo, né, aquela visão de que eu acredito que juros nos Estados Unidos vem surpresa negativa. E as coisas vão se confirmando, né? Me parece que vamos ter sim surpresas negativas em relação a juros lá nos Estados Unidos. E aí tivemos essa resposta do mercado, obviamente, né? Vinha aí de um período mais longo de alta, né? O que abre espaço para correções também mais intensas, mais fortes. Então vimos aí Nasdaq caindo 4%, né, na sexta-feira, vimos, deixa eu até olhar aqui, o S&P caindo 3,3%, Dow Jones caindo 3%. Então, esse espaço, né, para a queda volta a se ganhar, né, notoriedade, e as pessoas elas são impactadas pelo tamanho das oscilações que acabam sofrendo em determinado momento. Tá? Mas eu acho, Felipe, que assim, não mudou em nada o cenário que a gente tinha. Tá? Eu acho que não tem nenhuma surpresa do que aconteceu sexta-feira. Quem já está acostumado a lidar com os mercados, né? Acho que já devia estar preparado para um movimento semelhante a esse, tá? E dependendo aí do como essa correção vai acontecer, que aí eu repito o que eu falei na sexta-feira, né? Até convido aí para as pessoas voltarem, né, e olharem que toda a minha narrativa aqui ela tem uma sequência, né? Não é cada dia eu falo uma coisa diferente. Todos os dias eu vou, né, interpretando aqui o mercado e vou trazendo uma história, vou contando uma história que ela vai, né, cada dia se atualizando de acordo com o que a gente vai tendo aqui no mercado. Então, nada mudou, né? Não tô mudando nenhum discurso, não estou mudando nada. A gente entraria, né, na minha cabeça, a gente entra, né, eu estava para entrar num período de ajuste. Esse período de ajuste poderia ser em tempo ou em preço. O que é um ajuste dos mercados em tempo? O mercado ele fica mais lateralizado, né? Nós não estávamos com o mercado lateralizado, a gente estava com uma bolsa aí, se a gente for olhar para o Brasil, né, trabalhando ali abaixo dos 100 mil pontos, ficamos trabalhando por um período um pouco maior de tempo ali. Né? Se tem o entendimento de que os múltiplos estão, né, baratos, né, o que faria com que se tenha uma percepção de que a bolsa poderia melhorar, né, e tivemos um movimento de melhora. Na minha opinião, esse movimento de melhora foi muito mais uma redução, né, da proteção, ou seja, uma compra-venda por um processo que o mercado estava vendido, começa a zerar suas posições e o mercado começa a melhorar.
né? Então, ou faz um ajuste de posição. Não é aquela, na minha opinião, não é aquele movimento que está comprando porque está enxergando que o horizonte de curto prazo é um fluxo positivo, forte, né? Tem que estar tomando posição. Não consigo enxergar isso, né? Acho que tem muito mais um movimento defensivo do que um movimento, né, agressivo, falando, não, bolsa é para cima, é porrada e tudo mais, vamos tomar risco, o mundo está maravilhoso, está fácil, está barato. Não, acho que assim... Até porque não está, né? Não tá longe disso. Tá? Não está longe disso. E diferente de outros momentos ruins, porque as melhores oportunidades são em momentos ruins, tá? Mas esses momentos ruins são quando se atira a toalha de verdade. Tá? Eu acho que em nenhum momento, né, de toda essa correção, desde que se iniciou na metade do ano passado, se atirou a toalha de verdade, né? Se admitiu que as coisas elas estão ruins de verdade. Sempre tem aquela narrativa de que não, as coisas estão baratas, vai melhorar. Então é um sentimento diferente, né, de quando de fato o mercado dá uma capitulada, né, fala assim, puxa, atirou a toalha, não, né, agora não tá bom mesmo, e aí a gente começa a ver os mercados melhorando. Acho que o mercado ele não está atirado, tá? Eu acho que tem uma briga em querer ver o mercado melhorar, tá? E faz sentido, porque, pô, de 2016 até agora, se a gente for pegar esses últimos 6 anos, o que se desenvolveu de negócio, né, dentro do ecossistema Bolsa de Valores é impressionante. Casas de análise que abriram, fundos de investimento, né, que abriram, toda uma gama de influenciadores, né, analistas independentes. Então, existe todo um ecossistema que precisa desse mundo, né, dessa entidade de Bolsa de Valores performando de forma positiva. Porque as pessoas se sentem motivadas, confiantes, tudo mais. Então, existe todo um ecossistema que se desenvolve em torno da Bolsa, e esse ecossistema vai crescendo muito mais, porque tem muito mais gente para vir para a Bolsa. Né? Não é uma crítica em relação ao ecossistema. Só que por que eu trago isso para a mesa aqui, para a gente poder pensar? Porque hoje, com essa digitalização da comunicação e todo mundo tendo acesso à informação, acaba que a gente abre a internet, né, e pô, vamos ver notícias. Quem que vai estar falando? Vão estar falando dessas pessoas, porque elas que são autoridades no assunto, elas que dominam os canais, né, de comunicação em relação a esse assunto. Então, na minha visão, né, esse 1 ano de correção que a gente teve no nosso mercado, né, sempre se teve essa narrativa, essa expectativa de que não, as coisas vão melhorar, bolsa vai 250 mil pontos, bolsa vai 300, já ouvi bolsa 500, né, bolsa é o futuro, bolsa é tudo. E eu não vi em nenhum momento aquele movimento mesmo que faça com que os preços dos ativos fiquem de fato atirados, largados, e que a gente diga, puxa, cara, isso aqui está dado, né? Claro, tirando varejo aqui no Brasil, né, que de fato teve aí uma correção mega expressiva. Então a gente teve, se a gente fosse olhar ali para varejo, a gente teve uma correção muito forte, né? O que trouxe esse sentimento ali. Tá? Mas eu vejo isso aí. Então, agora o mercado, vamos ver, né? Os futuros lá fora, olhando aqui agora, está caindo 0,60. Ontem da noite, estava caindo 1,10, chegou a cair, está caindo 1,20, o dobro que está caindo agora. Tá? Vamos ver aí como é que vai começar essa semana, como é que vai ser a resposta por parte dos mercados. Né? Eu acho que o ponto de azedar mesmo vai ser após a próxima reunião do FED, e até lá vai estar essa briga. O mercado teve o primeiro ajuste, né, a primeira correção na sexta-feira. Vamos ver como é que vai se desenrolar no dia de hoje. Depois, em algum momento ao longo da semana, vai parar essa queda, o mercado vai começar a melhorar de novo, e aí vai voltar, né, a expectativa de que as coisas vão melhorar, e vamos ficar nessa. Né, vamos ficar nessa até a próxima reunião, a próxima decisão do FED, e aí sim, eu acho que a gente vai ter a segunda fase de uma correção. A partir daí, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que agora a gente vai ter outro protagonista, né, participando das nossas notícias, que vai ser as eleições, né, que ganha força com o debate de ontem lá na Bandeirantes, né, ganhou força, e provavelmente, se a gente abrir capa de jornal, LinkedIn, Twitter, Instagram, todo mundo vai estar falando da mesma coisa, que é sobre política, só isso. Né? E aí, uns vão estar tentando
dar lições de moral, né, com o que foi falado ontem, outros vão estar puxando para um lado, para o outro, vai ser aquela bagunça que a gente já sabe como é que é. É como o analista, o Guilherme Zapponi, falou, né? Cortes para rede social tem de monte ali, né? O pessoal, todo mundo pegando os momentos exatos ali para soltar nas redes sociais. Mas, Guga, voltando um pouquinho para essa questão do mercado, que você comentou muito bem, que não necessariamente foi uma surpresa, todo mundo sabia que o Powell ia ser mais duro ali, mais rígido e focar em trazer a inflação para a meta. E aí, assim, a minha pergunta, na verdade, tudo bem, se já sabia, por que o mercado azedou tanto? Se já sabia, por que hoje ainda está esse reflexo? E aí você falou da agenda, né, que na semana, de repente, vai melhorar tal, lembrando que na sexta-feira tem o payroll, que é um instrumento ali que sustenta muitas das decisões do Fed e que muita gente está falando, olha, se o payroll está bom, está abrindo bastante vaga de emprego, então os Estados Unidos não está em recessão. Isso pode acabar azedando um pouco mais aí essa percepção até chegar na famigerada reunião do Fed que vai acontecer lá para o meio de setembro. Então, podemos ter um pouco mais de volatilidade, podemos ter um pouco mais ainda de maus dias com tudo isso? É que assim, Felipe, o que acontece, né? Se a gente for ver. Se o mercado estiver muito negativo, vamos imaginar que durante a semana o mercado ele resolva corrigir com mais intensidade. Uhum. E o payroll de sexta-feira vem, né, mostrando que Estados Unidos não está em recessão, não está gerando emprego, forte, e que as coisas estão bem fortes. Perfeito, bem forte. Tá? O que acontece? O mercado melhora. Por quê? Porque aí já teve um exagero de correção, o mercado foi lá pro chão, no relativo na semana vai estar caindo bastante, e aí o mercado melhora. Tá? Em contrapartida, vamos imaginar que o mercado não corrige essa semana. O mercado fica lateralizado, começa a melhorar, começa a subir, né? Continua nesse patamar, nas alturas que está, né? Porque a gente já vem há um bom tempo já em alta, e aí vem o indicador, o mesmo número, mesma informação, mesma narrativa. O que acontece com o mercado? O mercado corrige, porque aí vai ter um outro olhar, vai falar assim, puxa, nesse patamar de preço está bom, né? Deixa eu zerar minha posição, tá legal, mas as coisas tendem a piorar. Então, as pessoas, elas recebem as informações e são estimuladas de uma maneira diferente, dependendo do contexto que elas vão estar vivendo, dependendo do contexto do mercado. Eu volto a dizer, né, a gente em 2020, ali quando deu o boom do Covid, né, que me parece que agora ninguém mais tem medo do Covid, me parece que agora ninguém mais tem medo do Covid, ninguém mais está usando máscara, ninguém mais... álcool gel deve estar sobrando nas prateleiras aí das farmácias, enfim. Parece que todo mundo esqueceu. Mas naquela época, quando estourou mesmo tudo, e em função de um mundo com incertezas, e com expectativa, e o que vai ser, um mundo sem muito conhecimento naquele momento sobre a doença, sobre os procedimentos que deveria se utilizar para cuidar dos pacientes, isolamento social. Lembra que ficava 40 dias, uma pessoa ficava 40 dias trancada dentro de um quarto, dentro da casa, isolada, as pessoas com medo de entregar comida para ela. Isso aí aconteceu 2 anos atrás. Tá? Então, assim, naquele momento, caiu pra caramba a bolsa. Caiu mais de 60% a bolsa, sem nenhum caso de morte de Covid no Brasil. E a nossa bolsa já tinha caído de 60%, mais de 60%. Depois começou todos os números de casos, o problema que se gerou a correção foi a questão do vírus, e a bolsa não fez mais mínimas. Depois começou a ter caso após caso, os números de mortos e tudo mais, e a bolsa não fez mais mínimas. Então, assim, os movimentos eles são muito intensificados pelo contexto e pela informação que vem num determinado momento. Tem que ficar lendo o contexto, o que o mercado está fazendo, como é que o mercado está respondendo os momentos de alta, como é que o mercado está respondendo os momentos de baixa, ter com muita clareza o que tu quer fazer, o que tu acredita em relação ao mercado. Por exemplo, eu sou um cara que gosto de buscar compras. Os meus maiores fracassos na bolsa foi procurando venda. As maiores perdas na bolsa foi procurando venda. Então, quando eu acredito que o mercado ele é para baixo, eu não vou ficar montando posição para me beneficiar com queda. Reduz posição,
fico mais líquido, diminui a posição em bolsa. Se está com muito medo, zera a posição em bolsa, não tem problema nenhum, mas não vai tentar ganhar dinheiro não vou tentar ganhar dinheiro com a queda. E aí fico com a cabeça tranquila para olhar por um ângulo, que é ambientes de compra, né, situações que são interessantes para você tomar posição, e aí mesmo que tu esteja com receio em relação ao mercado, você está olhando por um ângulo. Olha, eu estou com receio em relação ao mercado. O mercado está querendo cair? O mercado está caindo? Está vendo notícias ruins e o mercado está fazendo novas mínimas? Ou não? O que o mercado está mostrando? Né? Condições técnicas, né? Técnicas, olhando para o gráfico mesmo. Né? O gráfico expressa a variação do preço no tempo. Né? Então a gente consegue, se a gente for olhando para o passado e tu souber olhar para o gráfico e falar, poxa, aqui teve tais eventos, aqui teve tais eventos, aqui teve tais eventos, se o mercado respondeu de tal maneira, a gente consegue comparar um pouco, né, o que o mercado está fazendo agora com o que o mercado estava fazendo em algum outro momento, e se ele está com mais apetite por risco ou com menos apetite por risco. A gente consegue perceber isso no gráfico. Né? E ele tem uma capacidade simples de mostrar a mudança de comportamento do investidor muito mais rápido, né, do que tu esperar que venha um balanço, venha uma informação da empresa ou algo do tipo. Porque no final, né, o preço é o que importa, é o preço que você vai comprar e o preço que você vai vender. Ele vai ter uma variação, essa variação vai te trazer um lucro ou um prejuízo. Não tem outra coisa que vai trazer para ti. Né? O outro vai trazer um lucro e vai trazer um prejuízo. Eu acho que é simples assim. Né? Então, tem que saber o que está procurando, tem que olhar para os contextos, ver se o contexto está mais propício, né, para se ter uma surpresa positiva, mais propício para se ter uma surpresa negativa. Quando nós estávamos muito convictos de que o mundo estava muito ruim lá em relação ao Covid, olha a surpresa que foi positiva. Né? Nossa bolsa foi a 130 mil pontos, fez novas máximas históricas, né? Pô, deu muita oportunidade, deu muito dinheiro aí para quem soube tomar risco. Né? E aí, então, né, eu acho que a gente tem que ir medindo, ir sentindo e vendo o que é que está tendo em cada um dos momentos. Aí eu me permito falar dessa maneira aqui no Morning News, porque estou todos os dias aqui. Todos os dias consigo trazer uma comunicação para o pessoal. Se eu fosse falar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, bom, aí a narrativa tem que ser outra, tem que ter uma visão um pouco mais esticada, né? Teria que trazer um outro olhar para o pessoal, trazer outros tipos de dados, outros tipos de foco, né? Porque eu estaria me comunicando aqui a cada 15 dias. Mas, poxa, estou todos os dias aqui com vocês. Né? Então, pô, dá para a gente ir criando o sentimento, percebendo o sentimento do mercado dia após dia e traçando suas estratégias. E vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar, obviamente. Obviamente. Valeu, Guga. Beleza, você trazendo todo dia aí a sua visão do curto prazo para montar a visão do longo prazo. E só lembrando, hein, mais tarde temos insights aqui na tela da BMC. Guga Almeida no seu tradicional programa das segundas-feiras. Valeu, Guga. Abraço, até amanhã. Sabatinando aí os entrevistados. O programa de hoje está bem legal, hein? Espero que o pessoal goste. Fechou, estaremos juntos na audiência. Abraço, Guga, boa segunda e boa semana para você, até amanhã. Tchau, tchau. Guga Almeida, CEO da Trade Insights, aqui todas as manhãs conosco, e daqui a pouquinho a gente vai a Brasília falar com a Kelly Cali, mas antes a gente vai para um rápido intervalo, fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Que é isso aqui, meu Deus? Fala, Cabral. Que é isso? É que a gente veio completar o seu recado. É isso aí, meu povo. Se você é um profissional do agronegócio, produtor rural ou corretor de grãos, no dia 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Riscos. Comigo, Ale Delara, e com os grandes mestres Vicente Zotti e professor Alexandre Cabral. Serão 16 horas de conteúdo e um treinamento ao vivo, com vagas limitadas. aprenda estratégias profissionais de comercialização de milho, soja e café no mercado físico, além de estratégias de proteção com derivativos no mercado financeiro. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. No mercado financeiro, o conhecimento faz toda a diferença. Por isso, estude com quem realmente entende do assunto. O Wilson Neto e Invest Academy desenvolveram o Na Trilha do Game, um curso definitivo sobre mini contratos. Aprenda a operar mini índice e mini dólar como um profissional. Conheça as regras do jogo e domine as principais técnicas para gerenciar o risco e identificar as melhores oportunidades. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Estamos de volta, Morning News, com os principais assuntos, os principais destaques para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios nesta segunda-feira, 9h39. Um dado bastante importante acabou de sair, divulgado pelo Ministério do Trabalho, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O saldo líquido de empregos formais criados em julho foi de 218.902 vagas. O mercado estava na expectativa de criação de 260 mil vagas de emprego. Acabou vindo um pouco abaixo da estimativa do mercado. No ano, o saldo líquido de empregos formais é positivo, de 1.560.000 vagas. No Brasil foram criadas, então, mais de 1,5 milhão de vagas de empregos formais. A gente vai repercutir, inclusive, esses dados ao longo da nossa programação, mas o dado do Ministério do Trabalho é esse: 218 mil vagas de trabalho agora em julho, que foram criadas, e no ano um saldo líquido positivo de 1,5 milhão de vagas de trabalho. Agora nós vamos a Brasília conversar com a nossa repórter Kelly Ecali, porque a Câmara dos Deputados retoma hoje discussões no plenário. E o presidente da Casa, Arthur Lira, já vinha falando sobre a prioridade para votar as medidas provisórias. Kelly, muito bom dia, bem-vinda ao Morning News. Conta pra gente essa retomada de votações, o que tem de bom nessa pauta, o que a gente tem que ficar de olho. Bom dia.
Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning. É isso aí, depois de 3 semanas sem nenhuma sessão aqui no plenário da Câmara dos Deputados, acaba que essa semana vai ter o que a gente chama de esforço concentrado, como o próprio termo sugere, né? Aquela semana ali em que os parlamentares, neste caso aqui na Câmara, porque é uma dinâmica muito mais específica ali e bem recorrente no Senado do que aqui na Câmara, mas enfim, os deputados vão se debruçar especificamente sobre alguns projetos que eles consideram muito relevantes. Por que medidas provisórias? Porque as medidas provisórias, elas têm um prazo pelos parlamentares para serem apreciadas em ambas as casas. Por quê? Porque há ali um sobrestamento de pauta, ou seja, você, de alguma forma, né, segundo o regimento, você meio que inviabiliza outras atividades da casa se você deixa pautas estacionadas ali, que por conta do prazo, não analisa dentro do prazo. Então, essa hoje é a situação em que se encontram medidas provisórias. É por isso que o Arthur Lira ali ponderou que durante esta semana a prioridade vão ser aí discussões sobre medidas provisórias, né? Mas você tem também projetos de lei, projetos de requerimento sendo lidos, né? Bem, a sessão está prevista para começar às 5 horas. Vamos lembrar que o presidente, né, o Arthur Lira, aqui da Câmara, disse que também vai continuar valendo aquela dinâmica em que o parlamentar tanto pode votar remotamente, como pode também dar a presença remotamente, ou seja, não é necessário, né, de fato, que existam deputados aqui dentro do plenário para poder iniciar uma sessão, porque tem quórum para iniciar, para poder votar, enfim. Hoje tem em discussão 6 medidas provisórias depois de alguns requerimentos. Requerimentos são aqueles projetos que produzem efeitos internos em geral, tá? Então tem 2 medidas provisórias, tem uma sobre ICMS, tá? Que é a medida provisória 11 e 15. Desculpa, a medida provisória 11 e 15 é a que institui a contribuição social sobre o lucro de pessoas jurídicas, né? Uma pauta, claro, pelo próprio teor aqui, extremamente polêmica, né? Você institui, você coloca aí mais um tipo de taxação em cima das pessoas jurídicas, né? Então, essa pauta vai voltar a ser discutida e está sobrestando a pauta aqui do Congresso desde o dia desde o dia 12 de junho deste ano, tá? A outra pauta a ser discutida de medida provisória entre as 6, que é considerada relevante também, é a que fala ali de ICMS, tá? Lá mais no comecinho do ano, o Congresso Nacional votou uma lei para dar uma espécie ali de isonomia entre o ICMS dos estados, tá? A lei complementar 192, né? E aí essa lei, ela veio para cá via medida provisória, né? E aí hoje tem a discussão da medida provisória especificamente sobre essa lei. Qual que é o objetivo? É você discutir dentre os combustíveis quais que vão ter ali os impostos de maneira estática em geral, tá? Então, você muda aí o modo de cálculo do ICMS em cima desses combustíveis, segundo essa discussão de medida provisória, tá? Ela é a 5ª medida provisória na lista da ordem, tá? Mas, em geral, viu, Fê, pouco antes da sessão, a publicação de uma pauta mais restrita, uma pauta mais de consenso, digamos assim. Deve haver, né, e se essa pauta sair é porque houve uma reunião ali, mesmo que seja no WhatsApp, algum tipo de discussão, deliberação, para o Lira dizer mais ou menos assim, e aí, o que é que a gente tem consenso para levar para frente e ser mais eficazes, mais eficientes aí nessa sessão de logo mais, para não demorar tanto e a gente poder discutir as outras pautas também. É o chamado ganhar tempo, né? Então, a priori, são essas 6 medidas provisórias previstas para entrar na pauta hoje, com destaque para essas 2, imposto, né, sobre lucro líquido aí dessas empresas, dessas pessoas jurídicas e também a mudança de cálculo de ICMS, tá? Volto com você aí, Fê, no estúdio. Tá certo, Kelly, obrigado pelas informações. Você que tá de olho aí em tudo que acontece em Brasília e traz essas informações aqui pra gente. Também bom trabalho para você e volta daqui a pouquinho na nossa programação. Até mais, Kelly. Até já, Fê. Tchau, todo mundo. Boa semana. Obrigado, igualmente. 9h45, a gente já está na reta final aqui do nosso Morning News. Daqui a pouquinho, Paula Moraes chegando com o BMC News, todo o time, os principais assuntos, os principais destaques dessa segunda-feira. Segunda-feira, como a gente trouxe aqui, de agenda movimentada. É isso então, eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã, a partir das 8h30 da manhã, logo depois do Primeira Hora do Agro, com o Ale Delara, com o nosso Morning News, para você ficar muito bem informado logo no comecinho da manhã. Forte abraço, ótima segunda, ótima semana para todo mundo, tchau, tchau.